Namastê, bem-vindos. Começando o nosso encontro, nosso satsang. Aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, esse encontro tem um propósito bem específico, tem um formato específico e tem uma intenção específica. E ele surgiu da necessidade de estarmos compartilhando, explorando as diversas, inúmeras coisas que vão acontecendo a todos nós que somos, de uma forma ou de outra, buscadores espirituais. Então, o encontro ele vem atender especialmente aqueles que já vêm recebendo a Diksha há algum tempo e vão se deparando, né, com aspectos, com situações que às vezes são um pouco confusas. E é para ser assim mesmo. A confusão é uma parte importante de um período que eu vou chamar de um período de transição, né? Porque a caminhada espiritual, ela muitas vezes ela é radical. Ou seja, você está no escuro, de repente alguém acende um fósforo, acende uma lanterna, e você começa a ver muitas coisas que você não via antes. E muitas vezes, por causa disso, todo o seu entendimento, toda a sua compreensão do que é a vida, de quem é você, do que são as coisas, sofre um impacto. Né? As coisas deixam de ser o que eram antes, porque antes você não via, você achava que era de um jeito e agora é de outro. Ou não é mais o que você achava, mas você também não sei o que é, não sabe o que é. Então essas circunstâncias, esses eventos, eles vão nos acompanhando. No momento em que você se acostuma ou se habitua a estar sempre em busca de ver o que você não via antes, as coisas vão assumindo uma outra qualidade. Né? Aquele que quer ver, busca a luz. E não se acomoda né? Não se acomoda. Não preciso nem dizer aonde. Né? Então, luz é a possibilidade de você atingir estados novos de consciência. E para que isso ocorra, você tem que estar disposta a deixar de lado toda uma compreensão, todo um entendimento, toda uma bagagem de conhecimentos, né? As coisas que você leu, até mesmo suas memórias, que durante os anos, durante os tempos, né, por meio das experiências que você já viveu, foram fazendo com que você visse as coisas de uma perspectiva muito específica. Caminhada espiritual significa você ser conduzido, conduzida a ver as coisas por novas perspectivas. E muitas vezes somos apegados, né? Temos dificuldade de nos abrir para o novo porque gostamos tanto do jeito velho de ver tudo, né? Mesmo que ele não seja de fato muito real. Somos apegados também às nossas ilusões, às nossas fantasias, aos nossos sonhos. E quando eu estou falando de sonhos, eu estou usando também uma forma que na One University, da onde eu trago boa parte dos ensinamentos que eu compartilho aqui, chamam de daydreaming. Nós somos daydreamers. Estou usando a palavra em inglês porque é como eles usam lá. Né? O daydreaming é o sonhar acordado, sonhar durante o dia, sonhar de olhos abertos, em que você não está, né, você está num estado acordado, você não está deitado na cama. No entanto, você continua sonhando, você continua olhando para os objetos, para as situações, para as pessoas, como algo ilusório. Né? Então isso eles chamam de daydreaming, o sonhar acordado.
Raramente nós não estamos num estado assim. Quase sempre nós estamos sonhando, acordados. E vai chegando um ponto em que isso vai se tornando intolerável para muitos de nós, né? Então, quando eu digo assim que nós estamos em busca de luz, estou dizendo que estamos em busca de encontrar um estado fora do sonhar acordado, né? Eu não estou usando a palavra sonho no sentido metafórico, né, em que nós sonhamos com coisas que nós desejamos. Não, isso é uma coisa saudável, né? Faz parte da nossa imaginação saudável. Cocriamos uma realidade que buscamos. Eu estou falando de um estado onde nós achamos que estamos vendo as coisas tais como elas são, e boa parte do tempo estamos numa espécie de estado hipnótico, num estado de transe, né, levando uma vida voltada para as coisas efêmeras, nos preocupando com coisas que não têm a menor importância, não vão fazer muita diferença, né? E nos impedem quase sempre de viver, né? Sonhar acordado não é viver. Então, uma das questões chaves, assim, básicas da Oneness University, dos trabalhos que a gente realiza lá na Oneness, lá na Índia, e de todo esse conhecimento que eu trago e compartilho aqui, é fundamentalmente de oferecer inúmeras possibilidades, né, para que a gente deixe de sonhar acordado e passe a viver fora desse estado, né, em que não temos nenhuma conexão com a realidade, nenhuma conexão com a verdade. Então, satsang, ele tem esse formato, ele tem esse princípio, ele tem essa intenção, né? Todos os assuntos são bem-vindos aqui, todos os assuntos são importantes, mas eu lembro que o nosso propósito é o de atender aqueles que buscam, né? Aqueles que querem crescer, aqueles que estão passando por situações, né? Estão diante de uma bifurcação, uma encruzilhada, né? e confusos. Então, eu estou aqui para, de alguma forma, facilitar o entendimento, ou melhor dizendo ainda, a compreensão de algumas coisas, né? Então, a partir de agora, fica aberto o satsang, fica aberto o encontro. Aqueles que tiverem questões a serem colocadas a partir de agora, podem postá-las. Me parece que alguém já andou postando coisa aí, eu vou dar uma lida, mas sempre esperem eu começar o encontro para depois colocarem as suas perguntas. Aqueles que o desejarem, podem já me escrever durante o dia, e eu já vou me preparando para responder as questões como logo no início do encontro, tá bom? E agora eu vou seguindo aqui a ordem na sequência das perguntas que vão sendo feitas. Então é isso, gente. Bem-vindos. Vou começar com a Sandra Souza. Oi, Sandra. Como deixar de sentir culpa de algo que você não tem culpa? Por exemplo, eu sinto culpa por algo que eu não causei, mas de alguma forma fico mal. Me sinto com o peso de uma carga que não é minha. Legal, Sandra. Sandra, a gente vai ter que compreender de onde vem a culpa como um todo, tanto faz se é daquilo que fazemos ou não, né? Culpa é um condicionamento, e não é um condicionamento saudável. Ele é basicamente originalmente, um condicionamento que tem sua origem nas religiões, especialmente na judaico-cristã, né? Você já vem ao mundo sabendo que do jeito que você é, não está bom, né? Que você já nasceu devendo alguma coisa, já nasceu errada, já nasceu tendo que encontrar uma solução, porque do jeito como você é, não está bom, né? Essa é uma qualidade muito forte,
religiosa, das religiões, de algumas religiões, não de todas, né? Porque é um investimento em fazer com que você se torne uma pessoa melhor. E a culpa é o sentimento de culpa ao qual você é induzida, tem um interesse aí, né? Uma forma de te manter sob inúmeras formas de manipulação. Então a culpa é usada não só pelas igrejas, mas até como uma forma de criação dentro da família, né? Um jeito de fazer você se corrigir de coisas que não são aceitáveis dentro da sua família ou dentro da escola é fazer uso e abuso do sentimento de culpa, fazendo com que você sempre se sinta como uma pessoa que não faz jamais nada certo. Portanto, está em dívida com a sua família, está em dívida com a sua escola, está em dívida com a igreja, né? Está em dívida com o seu país, está em dívida com a natureza, está em dívida com o planeta, está em dívida com Deus. Esse é o sentimento que ele é incultado já numa criança desde cedo, porque é um dos recursos que a sociedade, né, as culturas usam para manter você sob controle. Então a culpa ela precisa ser vista dessa forma, né? Nós somos culpados pelo que fazemos, nós somos culpados pelo que acontece porque deixamos de fazer, né? Porque votamos um político errado, porque não participamos de alguma coisa para mudar alguma coisa, porque não fizemos a coisa certa na hora certa, porque não atendemos às situações quando fomos solicitados e chamados, porque temos preguiça, porque somos ignorantes, porque somos burros, porque somos desinteressados, porque, enfim, né? Existem centenas e centenas e centenas de sentimentos ou de situações que, de certa forma, fazem com que você jamais saia, né? Tenha poucos instantes em que você não se sinta culpado de alguma coisa. Por um lado, isso é uma coisa induzida, né, pela cultura. Por outro lado, olhando a coisa de uma forma um pouco mais expandida, né, uma outra perspectiva, nós somos sim corresponsáveis por todos os eventos. Então eu já estou falando quase que o contrário do que eu falei até agora, mas é por aí mesmo, né? Nós somos todos interconectados, nós somos todos parte de uma humanidade só. Nós vivemos uma ilusória percepção de que somos separados e temos a tal da individualidade, né? É ilusória, a individualidade ela é ilusória, mas nós a sentimos como sendo real, né? Então o outro faz e eu sou punido ou me sinto culpado pelo que o outro fez, né? Às vezes isso vem de uma família, né, que se envergonha do comportamento de uma filha ou de um filho, né? O pai acha que é culpado, o pai acha que a mãe é culpada, a mãe acha que é culpada, a mãe acha que o pai é culpado, né? E o filho está em sofrimento e se sentindo culpado por não corresponder às expectativas dos seus pais. Não é uma coisa tão rara, né? É uma coisa bem comum. Então nós somos induzidos a nos sentirmos culpados por tudo o que acontece. E de fato, voltando a falar de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, nós somos sim também responsáveis, sim, para que certas condições se sustentem, se mantenham na sociedade como um todo, né? A única forma da gente mudar alguma coisa é buscarmos no sentido pessoal, no sentido, né, da formação de cada um, da essência de cada um, uma transformação. Porque aí nós deixamos de compactuar com toda uma condição coletiva. Quando você de fato se mover, né, em busca de uma transformação pessoal e se mover intensamente, fazer tudo que tiver ao seu alcance e mais um pouco para se tornar uma pessoa diferente de quem e de como você é, você nunca mais vai se sentir culpada, porque você está direcionando toda a sua motivação, toda a sua energia vital
para se tornar uma pessoa diferente de como você foi criada, né? E é uma forma de você encontrar a liberação do sentimento de culpa, né? Porque você está sendo ativa, né? No bom sentido, né? Para encontrar uma liberação dos seus condicionamentos, que é um trabalho difícil de fazer, a gente não consegue fazer por si mesmo, né? Muitas vezes a gente identifica um condicionamento e não sabe o que fazer para se livrar dele, né? Para isso existem processos, para isso existem terapias que vão atuar diretamente nesses aspectos, né? É importante a gente trabalhar nisso, viu? Trabalhar especialmente no sentimento de culpa, porque ele é paralisante, ele diminui você, ele faz você se perceber ou se sentir de fato como alguém que você não é, né? Você passa a ter o carregar ainda dentro de si mesmo, si mesma, um sentimento de inadequação, né? de não corresponder às expectativas dos outros, né? E por aí vai. Isso vai afetar no seu relacionamento pessoal, no seu relacionamento com as pessoas da sua família, né, com mãe, com filho, com irmã, com empresa, com amigos, com a profissão que você tiver, enfim, o que for, né? O sentimento de culpa, ele vai estar permeando praticamente tudo o que você faz. Então é um processo importantíssimo buscar a liberação do sentimento de culpa, identificando a origem dela, né? E trabalhar no sentido de encontrar meios de se transformar. Tá bom? Oi, Dante. Agustinelli Neto. Como deixar de sentir medo de mortos? Sinto esse medo desde criança até hoje. É, Dante. De certa forma, todo mundo tem um certo medo, né? E não é muito diferente do que eu acabei de responder aqui para a Sandra, né? Não há por que sentir medo de mortos, porque eles não têm nenhuma possibilidade de estarem fazendo algum ou causarem algum dano a você, né? Mas não é isso que a gente aprende quando é criança. Então, boa parte dos nossos medos, Dante, vem de um tempo que às vezes a gente nem se lembra, né? E como eu acabei de comentar aqui com relação a Sandra, a culpa, né? Falando da culpa, o medo, seja lá do que for, também ele nos incutado, né? Desde um tempo que a gente não lembra mesmo, né? Exemplificando, num processo, por exemplo, né, em que você estava ainda dentro da barriga da sua mãe, né, digamos lá pelo 6º mês, 7º mês, né, e por uma razão qualquer, alguma coisa que aconteceu na relação entre o seu pai e a sua mãe, alguma coisa física que possa ter acometido a sua mãe, né, ela entrou numa dúvida se ela ia dar conta, né, se você nasceria uma criança perfeita, se você teria algum defeito, né, físico, mental, né? Ou seja, ela entrou num temor, que é natural, né? É natural. As mães sentem, os pais sentem, puxa, será que meu filho está bem? Será que vai ser uma criança saudável, vai ser inteligente, vai se dar bem na vida, né? Vai me dar trabalho, vai ser bem sucedida, vai ter bons relacionamentos, vai ser feliz, vai se realizar como ser humano, né? Todos esses questionamentos, naturalmente, já acompanham uma gestação. E eles são transferidos para a criança. Uma mãe com medo gera dentro de si também uma criança com medo. E muitos medos permanecem depois para sempre, né? Eles estão no inconsciente, mas eles fazem parte da sua formação psicológica. E isso não é um privilégio só seu, Dante, isso é um privilégio de todas as pessoas, né? Todos nós somos bastante
banhados, né, tensamente pelo medo, né? E alguns de nós conseguem, já numa fase pré-adolescente, né, identificar que alguns dos medos com os quais você foi educado não se justificam, né? Outros não. Para outros, o medo permanece, né? Seja lá do que for, né? O medo dos mortos, se for falar racionalmente, né, não faz nenhum sentido. Né, faz sentido você ter medo dos vivos, né, que podem a qualquer momento causar algum dano a você, né? Agora, os mortos não têm esse poder de causar dano a você, então ele é um medo psicológico, ele não é um medo de, né, você está de fato se deparando com situações concretas, né? A gente aqui no Brasil está mais ou menos tranquilo, né? Não estou dizendo que vivamos isentos de violência, mas basta ver aí os eventos que ocorrem, né? Como por exemplo em Londres essa semana, né? E enfim, países que estão sob ataques terroristas. É duro sair de casa, né? É duro deixar um filho sozinho para a escola de ônibus, né? E a criança atrasa, não chega na hora combinada, sua cabeça já vai a 1 milhão, né? Então, qualquer notícia, né, de um atentado, de uma bomba, você não sabe se você, né, se os seus familiares, os seus amores, né, os seus amigos estão vivos ainda, se alguém, né? Então, o medo, ele tá mais ou menos presente de diversas formas, né? Eu não posso aqui comentar, Dante, sobre o medo dos mortos, né? Porque ele é um medo que não vem de uma coisa objetiva, né? Vem de filme de fantasma, né? Vem de coisa que você viu na televisão, vem de coisas que você ouviu falar, né? De assombração, né? Essas coisas que a criança fica muito mexida quando ouve, né? E acredita, a criança sempre acredita no adulto. Mesmo que o adulto desminta o que falou, né? Ou que a criança mais tarde descubra que tudo aquilo era mentira, que não existe lobisomem, que não existe saci, né? Que não existe um monte de coisa que, né, leva um bom tempo, né? E eu conheço adultos aí que vivem ainda, né, muito aterrorizados por coisas que supõem que vêm, ou que sentem, né? Mas isso já é outra história, né? A gente faz um trabalho dentro dos processos que inclusive eu ofereço, chamado Liberação dos Antepassados. E é um trabalho muito lindo porque nós passamos a olhar para os nossos antepassados, já falecidos, com muito respeito, né? Muito respeito mesmo. Porque nós somos herdeiros deles, né? Então, os nossos antepassados, dependendo da forma como eles deixaram aqui a vida na Terra, né, eles não ficaram bem, não. Muitas vezes passaram por situações, ou ainda se encontram em situações difíceis, né, mesmo não estando mais encarnados. Então, é um dos processos importantes que a gente oferece, o processo de liberação dos antepassados, né? E também nos ajuda a ter uma compreensão mais, vamos dizer assim, isenta de preconceitos com relação ao que se passa depois que a gente desencarna, né? O que acontece com a gente, o que vai acontecer com a gente, o que acontece com as pessoas, né, da nossa família, como é que eles estão, né, o que aconteceu com eles, né? Amigos. Então é importante se aprofundar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais dessas coisas para que o medo deixe de ter razão de ser, né? Lembro que a morte é uma... Isso é uma coisa que é dita dessa forma pelos mestres, né? A morte é uma fase da vida, né? A gente nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Centenas de vezes. Então a morte é uma fase da nossa existência, né, em que a gente está fora de um corpo, depois a gente volta para um corpo de novo, depois a gente sai do corpo,
depois a gente volta para o corpo de novo, né? Então, as pessoas que estão fora do corpo não são pessoas ameaçadoras, são pessoas que estão vivendo um momento específico de transição entre uma vida e outra, né? E algumas delas estão muito bem, né? E outras nem tanto, né? Mas não justifica ter medo disso. Tá bom, Dante? Oi, Núbia. Se tu, a Dara quer te agradecer pelas dicas, é muito relaxante. E disse que é bom dormir, pois em outros dias ela tem muita dificuldade para dormir. Tá bom. Gratidão, Núbia. Marjorie Bernardes. Como conseguir se libertar da ansiedade e do pânico? Tive o milagre com a Diksha de me livrar dos remédios para dormir. Hoje sou doadora. Então, Marjorie, as coisas que eu acabei de falar com a Sandra e para o Dante também se aplicam a você, né? Eu não tenho assim uma solução mágica de como se livrar de coisas, né, que nos acometem. Todas elas precisam ser trabalhadas com muito carinho, né? Mas eu vou pontuar algumas coisas, vamos ver se isso vai te ajudar de alguma maneira, né? Ansiedade, dependendo do nível de ansiedade, né, precisa ser tratada, né? Porque muitas vezes é uma condição que também vem de nascença, né? Né? Muitas vezes a gente herda a ansiedade dos nossos pais, né? Temos uma mãe ansiosa, provavelmente você vai se tornar também uma criança ansiosa. Então a ansiedade, se a gente compreender o que ela é, já vai nos ajudar um pouco, né? A ansiedade, ela vem da nossa intensiva atividade mental. E atividade mental, se nós formos examinar o que é atividade mental, é nada mais, nada menos do que uma sucessão de pensamentos que vem da memória, vem do passado e que se projetam para o depois, para o amanhã. A nossa mente e os pensamentos produzidos por ela jamais se encontram no momento presente. A ansiedade, ela vem dentro dessa linha do que eu estou colocando aqui, da nossa incapacidade de estarmos vivendo o momento presente com tudo que ele nos traz, né? Tem uma rejeição, uma intensiva rejeição ao que está se passando. Nós nunca estamos contentes, nunca estamos em paz, nunca estamos desfrutando daquilo que está sendo colocado para ser vivido, né, nesse exato instante. Então a nossa ansiedade, ela nos retira do momento presente e nos oferece um ilusório amanhã ou um ilusório depois, em que estas coisas que são desagradáveis e que estamos vivendo agora não sejam mais vividas. Então essa é a fonte da ansiedade, né? Ela é essa vontade de encontrar um prazer de viver, né? Ou um estado em que você não esteja mais passando pelas coisas que você está passando hoje. Como que nós vamos nos livrar, né? Ou nos liberar da ansiedade? Abraçando intensamente tudo que você está vivendo hoje. E também trabalhar, né, intensamente para mudar aquilo que hoje não está bem. Internamente e, por que não, externamente também, né? Às vezes as situações exigem uma atuação direta. Às vezes a gente tem que aprender a fluir, né, e acolher o que a vida nos traz. E às vezes a vida também nos traz coisas que devemos modificar, né? Deus faz uso das nossas mãos para construir, né, o reino dele, né? Cada um de nós. Então, nós somos braços, mãos e coração do divino. É através de nós que as coisas são feitas. Quando uma situação, no momento presente, está muito desconfortável, é porque
é uma oportunidade para você atuar diretamente para encontrar uma solução, né? A ansiedade ela pode funcionar de uma forma positiva, né? Porque ela vai te impelir, vai te mover no sentido de realizar mudanças e transformações que vão ser benéficas para você mesma e para aqueles com quem você se relaciona. Às vezes uma ação sua vai beneficiar um monte de gente, né? E pelo fato de você estar incomodada, desconfortável, você tem uma razão a mais para fazer alguma coisa para mudar, né? Esse é um dos aspectos, né? A ansiedade ela pode servir para você construir alguma coisa positiva para você mesmo, né? Mas quando a ansiedade ela é sem uma causa assim objetiva, alguma coisa que você não, né, é só um estado que você precisa tomar remédio para se acalmar, é importante você examinar como está a sua vida, quais são as coisas que você não está gostando de viver, né? E das quais você está fugindo, né? Coisas que te causam algum tipo de mal-estar e que por isso mesmo precisam encontrar uma liberação, né? Quando você se acostuma né, ou corre o risco, né, de buscar uma mudança no que você vive, no como você vive, né, você vai encontrar também uma redução da sua ansiedade, porque você vai estar desfrutando do seu momento presente em tudo o que ele te traz. Bom? E completando a resposta com relação à Diksha, que você é doadora, a Diksha vai trazer você para o momento, né? Uma das orientações dos ensinamentos básicos da Vanas, de Bhagavan, é de você sempre buscar o encontro, ir ao encontro daquilo que te incomoda, né? Nós somos educados a fugir, né? A sair correndo de tudo que nos incomoda, né? A mudar de tudo, né? De trabalho, de cidade, de família, de marido, de mulher, né? Qualquer coisa que nos incomode, a gente já sai correndo e vai em busca de outra coisa, né? O ensinamento que vem com a Vanas é abraça as coisas que estão te trazendo desconforto, né? Porque todas as situações que são desconfortáveis, elas também vêm a você porque elas nascem de dentro de você. Então, quando você as abraça, algo em você é liberado, né? Quando você está liberada daquilo que está te incomodando, você fica livre para escolher outras coisas novas para você, né? Mas você não está fugindo mais. Você simplesmente está escolhendo, né? Ou a vida está te trazendo algo novo e você diz, sim, eu vou por aqui agora, né? Mas você não está fugindo mais. É uma forma de você também trabalhar com a sua, mais diretamente sobre a questão da ansiedade, né? Dormir melhor e acordar já mais motivada, né? A fazer alguma coisa durante o seu dia que te faça bem, né? Tá bom, Márcio? Oi, Aida Franco. O que é milagre? Como podemos reconhecer o milagre? Explicar o que é milagre é difícil para mim, viu? Eu não sei nem se eu conseguiria explicar o que é milagre, né? Mas a gente pode comentar a respeito do que a gente entende como sendo um milagre, né? Milagre é aquilo que acontece a você e que você não esperava que fosse possível acontecer. Está fora do teu leque de possibilidades. Por isso que é milagre, né? Quando você de fato não acredita que possa ocorrer uma cura, quando você de fato não acredita que você possa sair de uma situação difícil, né? Quando você não acredita ou não vê nenhuma possibilidade de realizar um sonho que, né, é fácil para os outros, mas você nunca imaginou que pudesse ser possível para você também, seja lá o que for, né? Ter alguma coisa
que está fora da sua condição financeira, fazer uma viagem que, né, você jamais se viu, né, capaz de fazer, né, de, sei lá, atravessar o Atlântico, ir para a Europa, ir para a Índia, né, e de repente quando você vê, você está lá. Né, e você nunca achou que seria possível. Né, encontrar um relacionamento que seja realizador para você, né, que você tenha um companheiro que é tudo que você queria, ter filhos, quando os médicos já disseram para você, olha, né, gravidez está fora de cogitação para você. Né? Então essas coisas que objetivamente são ou parecem serem impossíveis, né? E quando você se conecta e você busca e você pede para receber e elas acontecem, é o que a gente chama de milagre. Porque estamos usando, né, a nossa capacidade de pedir por meio de uma prece, por meio de uma oração, por meio de uma sankalpa, estamos pedindo para que se manifeste algo para nós que nós mesmos não somos capazes de proporcionar a nós mesmos. Né? Ou seja, damos todo crédito, né, a uma força superior, para que ela se manifeste e realize, né, no mundo físico, no mundo mental, no mundo espiritual, algo que nós não julgamos sermos capazes de fazer por nós mesmos, né, e que de repente acontece, de repente se manifesta. Né. E quando isso acontece, quando isso se manifesta, não há dúvida, a gente reconhece e expressa isso. Né? Nós temos alguns grupos de WhatsApp, de Telegram e mesmo de e-mail, mesmo no Facebook, onde as pessoas expressam o que aconteceu com elas. Né? Isso é importante porque quando você se dá conta de que você recebeu algo, ou que aconteceu alguma coisa a você que estava fora da possibilidade, né? Você não acreditava ser possível e aconteceu, e você expressa isso, né? Esse reconhecimento ele cria um forte vínculo seu com este que te proporcionou o milagre. Né? Então a gente estabelece um laço com o divino, né? Para colocar em outras palavras. O laço com o divino ele vem do reconhecimento de que você pediu algo que estava fora da sua concepção de ser possível acontecer, e aconteceu, e você agradece. Né? Esse é o momento em que se forma um laço, né? Um dos momentos em que esse laço é reforçado. Por isso que a gente busca, né, reconhecer milagres até nas coisas pequenas. Né? Um ônibus, né, uma carona, um amigo que você encontra para te dar uma carona no meio de uma chuva e não tem táxi, essas coisas, né, que parecem ser coincidências, né, o acaso, e de repente vê uma solução para uma dificuldade que você não sabia, uma situação com a qual você não sabia lidar, e a solução vem, e vem de um jeito que você também não esperava. Então essas coisas que a gente chama de milagre. Né? A mecânica, a dinâmica que está por trás de tudo isso, eu não sei te explicar. Né? Eu só sei te dizer que ela existe. Né? Todos nós, uma das explicações da Oneness, trazemos dentro de nós um vínculo com a consciência divina que é chamado internamente de Antaryamin. Antaryamin. Cada um de nós tem como se fosse um Deus dentro de você mesmo. Né? Então, os nossos Antaryamins, eles são conectados, eles conversam entre si. Então, quando você tem uma forte relação com o seu divino interno, né, com o seu Antaryamin, e você expressa que precisa de alguma coisa, o seu Antaryamin vai mobilizar uma rede de Antaryamins por todo o planeta Terra, né,
para que você possa encontrar e receber o mais rápido possível isso que você está buscando. A gente pode chamar isso de milagre? Pode, né? Não é exatamente um milagre, mas acontece como se fosse, né? Muitas coisas ocorrem numa dimensão que a gente não está acostumado a ver, mas todos nós podemos sentir, né? Então o milagre, quando ele é percebido, ele exige, né, pela sua própria natureza, que você o reconheça e que você agradeça por ele ter ocorrido. Você pode até fazer isso por escrito, né? E, enfim, aí já é uma outra história, mas nós temos como orientação também fazer um caderno, né, onde você anota as coisas que você pede, quando você pede e quanto tempo levou para você receber isso que você pediu, né? É um livro de orações que a gente ensina a fazer, né? É uma forma de você ir, de vez em quando, abrir esse caderno e ler o que você já pediu, o que você já recebeu, quando você pediu, quando você recebeu, né? Quanto tempo levou. E é uma forma de você também ir se conscientizando, né, de como as coisas são dadas a você sempre que você pede. Tá bom? Oi, Ana Santeiro. Faço parte de um grupo de roda de Diksha onde pouco se fala sobre os ensinamentos de Bhagavan ou da Oneness. Quando reclamo, falo em aceitação, como se isso fosse um princípio irredutível. Ou seja, tenho que aceitar qualquer coisa que postam, que não se deve julgar. Penso que esse é o entendimento raso desses princípios. O que você recomendaria? Sair do grupo? Olha, Ana, eu não posso te recomendar sair nem ficar, né? Não me cabe fazer isso. Vamos entender o seguinte, né? A princípio, um grupo que se reúne para receber a Diksha pode estar sendo conduzido por um trainer, pode estar sendo conduzido por um doador de Diksha que encontrou a motivação de criar um espaço, receber pessoas, receber doadores de Diksha. E a obrigação, nesse caso, do doador de Diksha é simplesmente de criar um espaço que tenha sacralidade, que seja confortável, que seja limpo, né? Que tenha um altar, se possível, não é obrigatório, que tenha música, né? E que tenha um espaço para as pessoas deitarem, ou num colchonete, ou numa almofada, né? Que seja silencioso e que possa acolher a presença divina por meio da Diksha, né? Não é uma obrigação de um doador de Diksha transmitir ensinamento da Oneness. Não é nem mesmo obrigação de um trainer. Alguns fazem isso, né? Outros não. Se um dia você vier participar de uma sessão de Diksha comigo, você vai ver que eu talvez, né, mencione alguma coisa, às vezes sim, às vezes não. Eu não cito a Oneness, eu não falo exatamente de Ame Bhagavan, e não trago os ensinamentos de uma forma tão metódica, né? Eu pego o microfone, dou uma boa noite, como eu faço aqui, e começo a falar, e a presença toma conta e vai falando através de mim, né? Mas eu não fico assim preocupado em transmitir ensinamento da Oneness nos meus encontros, né? Aqui sim, nesse encontro, nesse satsang, eu me vejo um pouco mais ocupado, né? Em usar esse espaço aqui para transmitir as coisas às quais eu tive acesso e ainda tenho, né? Para quem está buscando, né? Esse encontro tem esse formato, como já coloquei aqui logo no começo hoje. Às vezes eu trago ensinamentos da Oneness, às vezes eu não trago ensinamentos da Oneness, eu trago ensinamentos de outros mestres, né? Eu fui discípulo do Osho por muitos anos, mais de 30, né? E compartilho às vezes aqui mais coisas que eu vi com o Osho até do que eu vi dentro da Oneness. Então isso não é uma coisa a ser rígida, viu? A Oneness, fora lá da universidade, não é uma escola, né, para ensinar as pessoas coisas, né? O ensinamento ele vem espontaneamente, ele vem por meio
muitas vezes, das situações que a própria Diksha vai trazer para você. Só de você estar se conectando, né, e recebendo a Diksha, isso vai mexer com a sua vida, vai mexer com os seus relacionamentos, vai mexer com os seus estados de consciência, o seu estado de consciência. E às vezes não é preciso trazer também um ensinamento obrigatoriamente numa situação como essa, viu? Mas os ensinamentos estão disponíveis, né? No Facebook, nos inúmeros grupos, nos sites, nos ensinamentos diários que são postados no WhatsApp, nos ensinamentos diários que são postados por meio do site também, pelo aplicativo do Telegram, né? Que é aberto, né? E a qualquer pessoa. Então não é necessário ser justamente numa roda de Diksha. Viu? Às vezes as pessoas não se veem na obrigação de fazê-lo, né? E se você está sentindo falta, eu sugiro que você agende uma viagem para a Índia, né? Faça uma imersão lá, passe pelos processos lá e depois continue se nutrindo, porque alguns processos que a gente faz, como por exemplo o PIG, nós temos encontros mensais com um dos guias que conduz o processo, com o Kumarji, como ele se chama, né? Que são mensais. E temos outros encontros com outros guias que eram semanais, não sei se continuam, com o Madi, onde você é livre para fazer perguntas. Encontros como esse comigo aqui, encontros com outros, né, com a Narayane também, encontros com Bhaskar. Tem tanta fonte, né, para você se nutrir de ensinamento, das coisas que a gente traz lá da Uanas, e não precisa necessariamente exigir isso do seu grupo, né, o grupo que você frequenta. Tá bom, Ana? Tem muita fonte aí, tem muita fonte para você beber. Oi, Vanessa Caetano. Quais as possibilidades de liberar karma, segundo a Uanas? As possibilidades são muitas, né? Para você se aprofundar, o tema karma é um tema grande, viu, Vanessa? Eu vira e mexe eu falo de karma aqui, né? Vira e mexe eu faço um comentário dizendo, olha, essa é uma situação kármica, né? Se você tiver a paciência um dia aí de dar uma vasculhada no meu blog, nas perguntas que já foram feitas, você vai ver que vira e mexe eu estou falando de karma, né? E, invariavelmente, eu digo o seguinte: karma não é algo para você se livrar, né? Isso não é uma visão só da Uanas, porque karma é uma condição existencial. Todos nós estamos dentro de uma condição kármica. Todos nós. Todos nós. Karma significa escola. Karma significa situações que você mesmo pede para viver, para aprender e seguir adiante e continuar crescendo, evoluindo, expandindo. Então o karma serve para isso, né? Muita gente acha que karma é um castigo do qual a gente deve se livrar. A gente tem que se livrar desse negócio aí, né? Não aguento mais passar por essas situações, são sempre as mesmas, estou sempre sofrendo, sempre doente, né? Sim, é uma situação kármica, mas o karma ele só permanece porque aquilo que ele veio te mostrar ainda não foi visto. Então a liberação de karma, para te dar uma resposta mais direta e objetiva, é a possibilidade de você buscar o ensinamento que uma situação te traz. Lembrando que tudo que se manifesta no mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Esse é o ensinamento da Uanas. Tudo que se manifesta no mundo externo é um reflexo, um espelho do que está se passando dentro de cada um de nós. O karma não está fora disso, né? Você está vivendo as situações que você mesma produz. Então, seguindo aí a lógica, né? É uma coisa lógica.
né? Na medida em que as situações internas são transformadas, que você, como a gente andou aqui já vendo hoje, você se interessa, né, em olhar de frente, em confrontar as questões e não fugir delas, né, que é o que a gente aprende a fazer, fugir. Né, que a Oneness diz, não foge, confronta. Né, como a gente falou aqui do medo, falamos de outras condições difíceis, né, confronta as situações. Né, você vai ver que, pelo simples fato de você muitas vezes olhar, né, o confrontamento ele é doce, tá? Não, é um confrontamento, né, olha para aquilo do qual você foge, né, isso vai te trazer a liberação do karma. Né? Karma é aprendizagem. Segundo a visão da Oneness, nós temos basicamente dois tipos principais de karma. Né? Então, um é o karma negativo, o karma bhumi, e o outro é o satkarma, é o karma positivo. Ambos os tipos de karma fazem parte de uma lei espiritual. Né? E a lei é igual para todos, como toda lei. Né? Assim como tem a lei da gravidade, a lei da inércia, a lei da flutuação, as leis do mundo físico, nós temos leis que regem o mundo espiritual. E o karma, ele segue um princípio, ele segue uma lei. Né? Tudo aquilo que você faz volta para você. Tudo. Então, quando você realiza coisas construtivas, coisas positivas, coisas que vão beneficiar mais pessoas, você está adquirindo bom karma. Né? Ele é cumulativo. No momento em que você precisar, né, estiver passando por uma situação que você precisar de algum suporte, as coisas virão a você, facilitando o seu processo. Né? E da mesma forma temos o karma negativo, ou seja, tudo aquilo, todas as suas ações que sabidamente ou não, né, consciente ou inconscientemente, prejudiquem pessoas, sejam danosas a pessoas, sejam destrutivas, né, a pessoas, a natureza ou ao que quer que seja que esteja vivo, né, que faça parte do universo, também vai voltar para você. Então, uma forma da gente encontrar liberação de karma negativo é tornar-se ciente, consciente da nossa destrutividade, da nossa negatividade, da nossa violência, da nossa inconsciência, né? Que pode ser encontrada até mesmo nas nossas palavras, em como a gente se expressa, e nas nossas, obviamente, nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz. Sempre que magoamos, sempre que causamos algum dano a alguém, estamos sustentando, né, ou criando karma negativo. Né? Ele pode ser compensado se você tem também, né, como numa balança, ações positivas, ações construtivas que beneficiem pessoas. Então um karma compensa o outro. Né? É meio como a gente vai vivendo. Né? A gente faz um monte de besteira, mas também a gente faz um monte de coisa boa. Então muitas vezes não passamos por tantas situações difíceis. Né? Porque a gente vai sacando. Né? Quanto mais a gente cresce em consciência, mais nos tornamos sensíveis, mais percebemos, especialmente a dor do outro. Né? Crescimento espiritual significa você, né, sentir o outro. Quanto mais você cresce, mais você sente o outro, mais você sente os outros, mais você sente a natureza, mais você sente os bichos, mais você sente as árvores. Né? E qualquer coisa que esteja em sofrimento, você vai sentir também. Então, a sua ação, no sentido de causar dor a um outro ser vivo, fica quase impossível. Né? Você começa a viver apenas dentro de uma dimensão de satkarma, né? De karma positivo. Porque você está chegando, né? Está crescendo em direção a estados de consciência mais elevados. E a mesma regra vale, né, para as coisas destrutivas, para as coisas negativas. Né? Então, liberação de karma, ela é possível sim. Né? Só de você estar recebendo Diksha, ou só de você estar interessada em se tornar doadora de Diksha, né? Isso já te traz bom karma. Né? Porque
você está se posicionando existencialmente com a intenção de ajudar o próximo, né? Isso vai te ajudar individualmente, pessoalmente também. Tá bom, Vanessa? Oi, Ana Santeiro. Desculpa, o grupo é no WhatsApp. O grupo do WhatsApp são pessoas, né, que têm interesses em comum, né? Se você não está interessada no que as pessoas estão dizendo, você pode sair do grupo, né? Existem, eu nem sei quantos grupos eu estou dentro aqui, mas são muitos, né? E quase todos eles são grupos da Oneness, né? São grupos de dores de Diksha, são grupos de pessoas que fizeram curso comigo, são grupos, né? E vira e mexe as pessoas compartilham coisas nada a ver com a Diksha, né? Então existem também grupos abertos. Um deles se chama Como Vai a Sua Jornada, um grupo criado pela Narayani, né? E é um grupo aberto, as pessoas compartilham ensinamentos de outros mestres, coisas de outros mestres, né? E postagens bonitas, vídeos, filmes, músicas, etc. E são livres para expressar o que bem entende. Existem outros grupos, né? Como um que o mais recente aí que foi criado, né? Depois de um curso que eu dei no Nordeste, em Recife, que a gente pede, pelo amor de Deus, né? Não me postem coisa aqui que não tem a ver com a Diksha, né? E mesmo assim tem gente que coloca, né? Parece que é difícil você, quando encontra uma coisa bonita, não postar em tudo quanto é grupo, né? Então, quando o grupo fica chato, a gente sai fora, né? E procura outros. Tem muitos, né, Ana? Tem muitos grupos, tá bom? Hoje consegui responder todas as perguntas, né? Vocês estão mais tranquilos. Então, eu vou convidar vocês a participarem da Oneness Meditation. Para quem não conhece ou não sabe do que se trata, Oneness Meditation é uma poderosa Diksha que é transmitida pelos olhos. Nós somos 4 brasileiros que oferecem a Oneness Meditation, 4 meditadores, e no total temos mais uma na Argentina, 2 no Uruguai e uma no Equador. Então, o Brasil é privilegiado de ter 4 meditadores. E eu e Narayani e Bhaskar, que também é um meditador, de vez em quando, ou sempre que possível, oferecemos também os eventos presenciais, né, que para nós é muito legal. Somos convidados, né, e eu estou disponível para ser convidado a ir até os locais, as cidades, enfim, e para oferecer a Oneness Meditation presencial e um satsang. Né? Vira e mexe, alguém me chama e produz, cria coragem, e eu vou até a cidade, né? E ofereço uma Oneness Meditation satsang e também compartilho, como eu estou fazendo aqui, os ensinamentos que eu recebi, enfim, e continuo recebendo. Então, a Oneness Meditation pode também ser oferecido por meio da internet. É o que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Começa às 11h15 e tem duração de 21 minutos. Termina um pouquinho antes de 15 para meia-noite. Sugiro que fiquem até o fim, né? São 21 minutos que a Diksha é transmitida através dos meus olhos e depois eu ainda tenho um tempinho aí para você relaxar com a música. Sugestão que você fique, se possível, né? Até a meia-noite quando termina, tá bom? Mas são mais 15 minutos no final. Então a Oneness Meditation, de fato, ela termina 15 para meia-noite, um pouquinho antes disso, tá bom? Eu vou me preparar para isso. Preparem-se também. Ela é parte integrante aqui do encontro, porque é uma Diksha que ao ser transferida também facilita o acesso às respostas das inúmeras questões que são colocadas aqui no encontro e que não são tão lógicas assim, né? Pede para ver mais, pede para encontrar algo que você está buscando, né? Faz uma prece, por exemplo, se você está lidando com a situação kármica, né, que foi minha última resposta aqui para a Vanessa, e você quer saber o que é possível fazer, né, para encontrar uma liberação de um karma, pede para ver.
né? Já durante a Oneness Meditation, pede para que seja mostrado, né? Mesma coisa o meio dos mortos, né? Qualquer coisa que a gente comentou aqui pode ser dissolvida quando você se propõe a ver, né? Então, aproveite a oportunidade, mesmo que vocês estejam cansados, né? Aproveite a oportunidade e participem da Oneness Meditation. Eu fecho aqui e reabro novamente, porque nós incluímos pessoas de outros países que também estão esperando, né, e que não falam português, porque daí eu não falo mais nada, é só a transmissão de Diksha mesmo. Tá bom? Namastê, gratidão, nos vemos em instantes.